Mais uma questão de princípio de ondas, o assunto que mais cai nas provas de física da EA. Bem, essa foi uma questão da segunda turma de 2018 e dizia o seguinte: no estudo de ondulatória, um dos fenômenos mais abordados é a reflexão de um pulso numa corda. Quando um pulso transversal propagando-se em uma corda devidamente tensionada encontra uma extremidade fixa, o pulso retorna à mesma corda em sentido contrário e com, letra A, inversão de fase, letra B, alteração no valor da frequência, letra C, alteração no valor do comprimento de onda, ou letra D, alteração no valor da velocidade de propagação. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que para quem estudou o mínimo, não precisou sequer pensar em memorizar ou ter alguma informação mais apurada sobre o assunto. Porque, para quem deu uma lida no assunto, já saberia que essa questão estaria envolvida com inversão de fase ou manutenção de fase. A gente sabe muito bem que na reflexão não há alteração dos elementos básicos ali da onda, que são frequência, comprimento de onda e velocidade de propagação. Então a gente já falaria o seguinte, ó, a letra B, C e D estão fora da possibilidade, o que nos faria logo de cara já marcar a letra A. Entretanto, vocês sabem que essa não é a minha intenção, não é simplesmente chegar e marcar para vocês e dizer que a questão foi resolvida. Eu tenho interesse em demonstrar para vocês qual a teoria envolvida por trás. E até uma forma de desconstruir aquela ideia, né? Que a gente tende a apresentar sempre a teoria e depois o exercício, e às vezes a gente fica muito perdido. Então aqui eu apresento nessa série de questões a possibilidade de vocês aprenderem a teoria a partir da prática. Bem, então apresento para vocês as duas situações possíveis aqui. Imagine que eu tenho a corda que está ligada a uma extremidade que esteja livre para oscilar. E do outro lado, na outra situação, nós temos aqui a extremidade fixa. Então aqui eu apresento para vocês duas possibilidades que têm a ver com a teoria envolvida nessa questão. No caso da extremidade livre, o que a gente aprende? Que quando acontece de o pulso chegar nessa extremidade livre, há a reflexão, logicamente, a gente vê aqui, ela volta no sentido contrário, entretanto, não há mudança de fase. A fase permanece a mesma. Por outro lado, quando a gente vê a extremidade fixa, que é o caso que a gente vê aqui embaixo, nós vemos que quando o pulso incide, ele vem com a fase para cima e ele muda, tem uma inversão de fase, de forma que ele fica para baixo, certo? Então, dessa forma, como a questão nos fala que é uma situação onde a extremidade se encontra fixa, então certamente haverá a inversão de fase.